Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema votos a Deus, uma tentativa de propina. Estamos vivendo a época em que muitos pastores, muitos líderes fazem apelo veemente ao emocional dos crentes. Alguns pastores, alguns líderes saculejam a alma do crente através de manipulação do seguinte tipo: precisamos terminar o nosso lindo templo. Faça um voto financeiro a Deus que Ele te recompensará. Dizem ainda, fazer voto a Deus e cumprir esse voto financeiro é sinônimo de fé. Dizem ainda que o voto financeiro a Deus constrange a Deus e o impulsiona a liberar a bênção. Isto não é verdade. Isto é estelionato. Isto é prática criminosa, é fraude, é charlatanismo. Isso é tentativa de pagar propina a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, na verdade, o voto é uma tentativa de barganha para com Deus. A pessoa que faz um juramento, um voto, assumindo um compromisso de fazer algo ou dar algo para Deus depois. A pessoa faz um voto e ao mesmo tempo ela assume um compromisso de fazer algo para a obra de Deus ou dar algo para a obra de Deus. Então a pessoa recebe para depois pagar. Isso denomina-se propina. O voto sempre ele tem uma expectativa de restituição, de retorno, de realimentação. Ou seja, darei isso a Deus na esperança que Deus me dê depois aquilo. Ah, meus irmãos, esse ato demonstra uma visão da relação com Deus do tipo comércio, no ambiente de negócio, no ambiente de ganha-ganha. O Deus patrão ganha e o crente consumidor também ganha. É preciso entender que na época judaica, na visão judaica no Antigo Testamento, quando os judeus cumpriam suas obrigações para com Deus, o Senhor concedia-lhes benefícios. Caso contrário, eles eram castigados. Então, para os judeus, Deus abençoava a fidelidade e castigava a desobediência. Deus abençoava os sacrifícios corretos e castigava os sacrifícios que não eram corretos. Então, houve consequência drástica, danosas no Antigo Testamento, quando estudamos o Antigo Testamento, quando o povo judeu fazia voto e não cumpria. Mas com a vinda de Jesus Cristo, inaugurou-se uma nova dispensação, onde a relação com Deus deixou de ser por méritos, deixou de ser por atos. Não existe nada que o homem possa fazer merecer as bênçãos de Deus. O melhor do homem não é ouro, é pecado. Se temos alguma coisa boa em nós, é devido à graça de Deus. Então a relação do homem com Deus depende exclusivamente daquilo que Jesus Cristo fez no Calvário. Então votos não é um ensino aplicável na nova aliança, no Novo Testamento. Alguns querem justificar a prática do voto citando Ana, que Ana fez voto, Jacó fez voto, Jefité fez voto. Mas é preciso entender que o nosso padrão não são os judeus. O nosso padrão é a nova aliança. Nós não podemos judaizar a nova aliança.
Então, alguns até chegam a querer justificar o voto no Novo Testamento, dizendo que Paulo fez voto. Fez? Sim, claro que fez. Atos 18, Paulo fez voto. Tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. Lá em Atos 21, 23 até 27, diz que Paulo se submeteu à prática do voto, juntamente com os outros judeus. Mas é preciso entender, meus amados irmãos, que Paulo, ele sabia, ele estava consciente que as cerimônias judaicas e os costumes judaicos não salvavam ninguém. Tanto é que ele relata isso no capítulo 2 de Gálatas, de 15 até o 21. E no 16, Paulo foi contundente, ele disse: temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Então Paulo fez concessão? Sim, ele fez, mas ele fez orientada pelos os anciãos judaicos, porque Paulo estava sendo considerado pelos judeus uma persona não grata. Paulo estava sendo considerado pelos judeus uma pessoa não agradável, uma pessoa não querida, uma pessoa não benquista, não bem-vinda. Por quê? Porque a pregação do apóstolo Paulo, diante dos judeus, a pregação sobre a salvação, Paulo pregava a salvação sem os ritos, sem os costumes da lei. Então Paulo não estava sendo bem aceito por isso. Então Paulo cedeu à prática de voto a fim de ganhar os fracos na fé, a fim de ganhar os judeus. Foi por isso que ele diz lá em 1 Coríntios 9:20, tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Então é preciso nós entendermos essa verdade no Evangelho, da Nova Aliança. O apóstolo Paulo, ele cedeu, porque o rito do voto naquela época indicava consagração. E não tinha um sentido de barganha, de comércio para com Deus. Lá em Mateus, capítulo 5, Jesus foi contundente. Ele disse que a palavra do crente deve ser suficiente, sem julgamentos, sem votos. Então, voto não é sinônimo de fé. Sabe o que é voto? É ignorância com relação ao sentido da cruz. Voto é a manifestação de uma ansiedade em troca de um benefício, em troca de uma bênção. Isto não é bíblico. Em Mateus, capítulo 6, verso 25 até o 34, Jesus enfatizou, ele ordenou e enfatizou a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Jesus reprovou a falta de fé com o cuidado e o amor paternal de Deus. Portanto, se sabemos que o Senhor está sob o controle de tudo, se sabemos que não cai uma folha só sem o consentimento dele, se cremos na soberania do Senhor, e se sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não há necessidade de voto, não há necessidade de fazer voto. A necessidade é de intimidade com Deus. E ao se fazer voto, nós estamos demonstrando a falta de confiança no Deus supridor. Então, campanhas, correntes, votos são tentativas de pagar propina a Deus, tentando comprar uma bênção. Então a prática do voto é a judaização da nova aliança. É a catolização do crente. Meus amados irmãos e irmãs, tenhamos cuidado, porque a nossa necessidade não é de voto, é de intimidade com o Senhor. Portanto, não engula, não entre nessa valsa, nesse modismo de fazer voto financeiro para Deus, sabendo que Deus vai lhe recompensar. Isto não faz parte do cristianismo genuíno, do cristianismo autêntico. Que Deus vos abençoe rica
e abundantemente. Amém.